Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo 5. A gente vai ver uma passagem grande hoje, então a gente vai ler de acordo com o que eu for pregando, certo? Então, Gênesis, capítulo de número 5. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante desse momento da Tua Palavra que é o guia para as nossas vidas, a Tua Palavra, ó Deus, que nos conduz ao caminho da salvação, a Palavra do Senhor que nos conduz no caminho da verdade. E nós te pedimos, ó Deus, que a Tua Palavra abençoe as nossas vidas nessa noite, que o nosso coração esteja fito no Senhor e que nós busquemos a Tua presença com todo o nosso coração. E que a palavra do Senhor, Pai, alimente as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, semana após semana, a derrocada da humanidade. Nós temos visto como o pecado fez mal para o homem, como o pecado afetou a sociedade como um todo, e nós vamos continuar vendo o declínio dessa sociedade, porque quando nós formos para a semana que vem, nós vamos entrar na passagem que fala do dilúvio, e aí nós vamos entender o que era o dilúvio e por que isso aconteceu, mas as motivações a gente vê também aqui nessa parte, porque o homem caiu em pecado, capítulo de número 3, a consequência do pecado a gente vê no capítulo de número 4 e também no capítulo de número 5, tá bem? Então, nós começamos hoje no capítulo de número 5, e se você nos acompanha desde o começo, eu falei na minha primeira pregação, no dia que eu preguei em Gênesis capítulo 2, versículo 4, eu falei para vocês que o livro de Gênesis ele é dividido em 10 partes. O livro de Gênesis tem uma introdução, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, até, na verdade, o final ali do capítulo 2, versículo de número 3, tá certo? E aí, o livro de Gênesis está dividido em 10 partes. Essas 10 partes, elas começam, geralmente, com a mesma frase. A palavra hebraica é a mesma, mas na nossa tradução acaba se utilizando outra linguagem. Veja aí, capítulo de número 2, versículo de número 4. Esta é a Gênese. E aqui começou a primeira divisão do livro de Gênesis, a primeira das 10. E aí a gente foi e viu isso, e agora a gente vai começar aqui no capítulo de número 5, a segunda parte do livro de Gênesis, onde ele começa: este é o livro da genealogia. Então essa é a segunda parte do livro de Gênesis. A terceira parte, ela vai começar lá no capítulo 6, versículo de número 9. Esta é a história de Noé, tá certo? Então, se você quiser marcar na sua Bíblia, se você gosta de marcar, circule a palavra Gênesis no versículo 4 do capítulo 2, circule a palavra livro da genealogia aqui no capítulo de número 5 e circule a palavra história lá no versículo 9. Hoje nós vamos estudar toda a segunda parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo de número 8. São muitos versículos, mas não tem muita coisa a que falar de alguns deles, tá bem? Então, dito isso, começamos então a segunda parte do livro de Gênesis, que começa dizendo isso que a gente viu. Este é o livro da genealogia de Adão. Nós vamos ver a genealogia, isto é, a descendência de Adão. E nós vamos ver, então, essa primeira etapa, que é uma parte introdutória. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 3. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou a um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Pois bem, a Bíblia começa aqui nos revisando aquilo que a gente já aprendeu no capítulo de número 1, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a Bíblia fala que Adão acabou tendo um filho.
Nós vimos semana passada de 2 filhos de Adão, Caim, que matou Abel, e hoje nós falamos de um novo filho que nasce, que é Sete. E a Bíblia diz que esse filho ele era a imagem e semelhança de Adão. Por que isso é importante? Porque, veja a ordem, Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. E Adão gerou um filho à sua imagem e semelhança. Então, se Adão é a imagem e semelhança de Deus, e Adão criou um filho, gerou um filho à sua imagem e semelhança, significa que o seu filho também é a imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. E o que a Bíblia quer dizer aqui para nós é o seguinte: mesmo com a entrada do pecado, mesmo o homem estando corrompido, ainda assim, todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus. O pior de todos os pecadores, o pior de todos os homens que você pode imaginar, inclusive você, com o seu pecado e eu com o meu pecado, ainda assim somos imagem e semelhança de Deus. Uma imagem desfigurada, isso é verdade, mas ainda nós somos imagem e semelhança de Deus. E é para isso que nós buscamos a santificação, para que a cada dia a gente se pareça com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mais terrível de todos os homens deve ser amado e respeitado, porque embora ele seja perverso, ainda há nele a imagem e a semelhança de Deus. Bem? Então, o texto diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a gente já viu, e o final do versículo 3 diz que o nome desse filho era Sete. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre Sete, tá certo? E aí, a gente tem então a genealogia de Adão, a partir do versículo de número 4. Vamos ler. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu Enos. Viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os filhos de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. E depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Essa é o tipo de coisa na Bíblia que a gente é tentado a pular, não é verdade? A gente lê uma genealogia e já não está de pular. Não sei se você sabe, mas a maior genealogia da Bíblia está lá em 1 Crônicas. São 7 capítulos falando o nome de gente, né? E a gente fica assim, mas qual é o sentido desse tanto de nome? E quando eu preguei em Mateus capítulo 1, eu preguei em cima de uma genealogia e mostrei para vocês que tem muita coisa especial que a gente tira desse monte de nome. E é isso que eu quero mostrar para vocês também nessa noite, que quando a gente vê esse monte de nome, não é apenas um colocar por colocar, mas a Bíblia tem algo para nos ensinar, tá certo? Olhando para todos esses versículos que a gente leu, a gente vê que a genealogia ela segue uma ordem de 6 passos. O primeiro passo, ela dá o nome do personagem. Segundo passo, ele diz a idade com que ele teve um filho. Isso não significa que foi o primeiro filho dele, mas ele acaba citando o nome de um filho, a idade com que ele teve esse filho. Aí cita em terceiro lugar o nome desse filho. Em quarto lugar, a sobrevida dele. Como assim? Depois que ele teve esse filho, ele viveu quantos anos? Depois, em quinto lugar, há um relato do nascimento de mais filhos, ou seja, ele teve mais filhos ainda. E por final, sexta parte, ele dá a soma total de todos os anos de vida daquela pessoa.
Mas o que a gente vê de interessante nessa genealogia específica? Bom, a gente vê de interessante a longevidade das pessoas. Quem viveu pouco, viveu alguns séculos. E as pessoas viviam muito naquele tempo ainda. E a gente vê aqui um sinal da graça de Deus, que mesmo o homem, depois do pecado, ainda assim tinha a graça de Deus para viver anos e anos de sua vida. E aí as pessoas, quando leem essa parte da Bíblia, falam, mas será que isso é verdade? Será que a Bíblia não está inventando? E o interessante é que quando você vê alguns documentos da Suméria, alguns documentos antigos dos povos mesopotâmicos, a perspectiva de vida era mais ou menos essa. Então não é só a Bíblia que dizia que as pessoas viviam tantos anos. Há alguns documentos não bíblicos que diziam também que as pessoas viviam algumas centenas de anos. Mas o que é interessante nisso aqui é o seguinte: ainda que as pessoas viveram centenas de anos, alguma coisa aconteceu com todas elas. E o que foi que aconteceu? Todas elas morreram. Todas elas se depararam com a morte. E desde a queda do homem em pecado, os homens têm enfrentado a morte. Os homens têm enfrentado a consequência do pecado no mundo. Desde a queda de Adão, os homens têm que enfrentar a terrível dor do luto e da perda. E qual é a solução para essa dor e para essa perda? A semente da mulher que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Eu tenho falado muito disso para vocês porque isso é importante. Porque todo esse contexto de morte pairava então a expectativa, a esperança de que um dia eles teriam de novo a vida eterna. E quem é que pode dar a vida eterna? O prometido descendente da mulher. E aí a genealogia vai seguindo, citando nomes, e aí ela para numa pessoa diferente, que ela começa a falar mais coisas sobre essa pessoa, que é a pessoa de Enoque. Veja aí o versículo de número 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja, nasceu fulano e morreu. Nasceu fulano e morreu. Mas agora nasceu um homem que não conheceu a morte. E o nome desse homem é Enoque. E o que é que eu queria que você prestasse atenção nesse exato momento? O livro de Gênesis, ele coloca duas genealogias, uma pertinho da outra. Semana passada eu preguei na genealogia que estava no capítulo de número 4, e hoje nós estamos vendo a genealogia que está no capítulo de número 5. E quando a gente olha para essas genealogias, a gente começa a ver algumas coisas interessantes, tá certo? A gente começa a ver alguns contrastes entre as duas genealogias. Porque o que a Bíblia está fazendo é colocando lado a lado a família dos descrentes com a família dos crentes. Capítulo de número 4, nós vimos a família dos descrentes. E no capítulo de número 5, nós vamos ver a família do povo piedoso, do povo que amava a Deus. E quais são os contrastes que a Bíblia nos mostra nessas genealogias? Bom, os contrastes que nós temos são alguns. E o primeiro deles é que Adão só é citado na segunda genealogia. E o que eu queria que você prestasse atenção é o seguinte: quando nós vimos o capítulo de número 4, olha aí por gentileza, tá? Nós não vamos ler o capítulo de número 4, versículo de número 17. Como é que está escrito aí em cima? Descendentes de Caim. E aqui no capítulo de número 5 está escrito como? Descendentes de Adão. Mas espera aí, Caim não é filho de Adão também? Note que a Bíblia não cita Adão como sendo pai de Caim. A Bíblia cita a descendência a partir de Caim, aí vai citando os nomes dos filhos dele. Mas na hora de falar de Sete, que era irmão de Caim, a Bíblia começa falando de quem? De Adão. Não é que Adão não era pai de Caim, mas a Bíblia vai mostrar o seguinte: a semente da mulher, ela vai seguir por esse caminho aqui, e não pelo caminho de Caim.
Porque pela família de Caim, a gente só viu pecado. A gente viu transgressão. A gente viu o começo da poligamia. A gente viu o assassinato. Um homem matando o outro somente porque pisou no pé dele. E agora, o que a Bíblia vai mostrar é que há uma outra genealogia. A linhagem da mulher. A linhagem daqueles que amam a Deus. Numa genealogia, capítulo de número 4, nós vemos a impiedade. No capítulo de número 5, nós vemos a piedade. Olha a diferença. Capítulo de número 4, a gente vê Lameque falando que matou um homem. Mas olha só quando a Bíblia vai falar de Sete. Capítulo de número 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. E o que foi que aconteceu? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. De um lado da família de Adão, assassinos. Do outro lado da família de Adão, o nome de Deus começou a ser invocado. O nome de Deus começou a ser glorificado. Com os filhos de Lameque, a cultura se desenvolveu. A gente viu isso do versículo 19 ao versículo 21 do capítulo 4. Mas quando nós olhamos para a família de Sete, nós vemos a semente da adoração. O nome de Deus sendo exaltado. E o que a Bíblia quer dizer é o seguinte: esses aqui não me amam e esses aqui me amam. Caim matou o seu irmão que amava a Deus, mas Deus levantou um outro homem chamado Sete, e a partir da família dele, o nome de Deus começou a ser glorificado novamente. E foi isso que eu preguei semana passada para vocês. Não adianta Satanás tentar derrubar o povo de Deus. Deus sempre vai levantar um povo piedoso que glorifique o seu nome. E a gente vê que o Enoque viveu na mesma terra que o seu irmão, que a sua família, no mesmo planeta, no mesmo lugar. Ele também se casou, ele também teve filhos, mas tem algo diferente na vida dele. Ele andou com Deus. E aqui é o que há de mais importante na vida. Enquanto nós temos Lameque se gloriando por ser um homem poderoso, enquanto nós temos Lameque se gloriando por ter assassinado alguém, nós vemos alguém dizendo, a Bíblia dizendo que alguém andou com Deus. Nós estamos falando de alguém que teve prazer em andar com o Senhor. Porque essa é a melhor coisa do mundo, não é isso que está escrito na Bíblia? De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. E o que é interessante é que se nós contarmos a família de Caim a partir de Adão, você vai contar 7 gerações e vai chegar na pessoa de Lameque. Se você contar a partir de Adão pela família de Sete, você também vai contar 7 gerações e vai chegar na pessoa de Enoque. Na 7ª geração de Adão, andando pelo seu filho Caim, o que foi que acabou acontecendo? Pecado. Quando a gente olha para o outro lado, pela família de Sete, na 7ª geração, o que é que a gente encontra? Um homem que teve prazer em andar com Deus. E a Bíblia diz algo bonito sobre ele. Versículo 24 do capítulo 5. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Mas, novamente, eu pergunto, o que é importante nisso? A Bíblia vai falando de morte. Nasceu fulano e morreu. Nasceu fulano e morreu. Mas agora veio um homem que não morreu. E o que isso nos ensina? Nos ensina que quem anda com Deus acaba encontrando algo melhor do que essa vida. Lameque viveu nessa terra, mas aproveitou das coisas dessa terra. Mas Enoque teve prazer em Deus e foi levado para os céus. Ele não conheceu a morte. Ele acabou encontrando a vida. E o que isso ensinava para aquelas pessoas da época de Enoque? De que vale a pena andar com Deus. E que se alguém quiser a solução para o problema da morte, que entristece as nossas vidas, que faz doer o nosso coração quando nós perdemos alguém que amamos, só existe uma solução: o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Vale a pena andar com Deus. Esse é o testemunho de Enoque. Vale a pena andar com Deus, porque em Deus há a verdadeira vida. E essa é a esperança dos verdadeiros cristãos. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo de número 49. Salmo de número 49.
Versículo 5. Salmo 49, versículo 5. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão verdadeiro ninguém pode remir. Que a Bíblia está dizendo o seguinte: ninguém pode salvar a vida de outra pessoa. Ninguém dá conta de pagar pelos pecados de outra pessoa. Aí o texto continua. Eu vou ler de novo o versículo 5. Porque eu temer, na verdade, versículo 5 e 7. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Ou seja, não adianta tentar salvar a vida de alguém, porque só quem pode salvar é Deus. Versículo 9. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto quanto o inepto, os quais deixam a outros a sua riqueza. Tá certo? Versículo 11. O seu pensamento íntimo é que as suas casas são perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estutícia deles, assim como os seus seguidores aplaudem os que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. O que a Bíblia está dizendo? Todo homem, por mais rico e poderoso que ele seja, assim como Lameque se achava poderoso, dizendo que se alguém tocasse nele, ele seria vingado mais de 70 vezes. A Bíblia diz, de qualquer forma, eles vão acabar morrendo. Mas qual é a esperança do salmista? Versículo de número 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Assim como Deus tomou Enoque para si, Deus também vai nos tomar para si. Tudo bem que a gente vai morrer, porque Enoque não morreu, mas ainda que você morra, Deus vai tomar você dessa terra amaldiçoada e vai levar você para o céu. Aquele que encontra em Jesus Cristo o seu consolo será levado para o céu, encontrará a redenção. Mas para isso nós temos que andar com Deus e sentir prazer em Deus, assim como Enoque também sentiu. Então quem sabe do que ocorreu com Enoque, viu que o nosso Deus tem plenos poderes para salvar a nossa vida. Você quer vida abundante? O filho de Enoque viveu 960 e poucos anos. Mas é pouco, porque de qualquer forma ele vai acabar morrendo. E morreu. Quer vida abundante? Busque ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E eu não estou falando de 900 anos. Eu não estou falando de 5.000 anos. Eu estou falando da eternidade. Deus dá a eternidade para aqueles que buscam se satisfazer na sua presença. Assim como Enoque andou com Deus. Eu sei que esse é um texto difícil e carregado de pregar, mas eu espero que você esteja entendendo o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nesse texto. Deus tem vida eterna. Deus tem salvação para oferecer. É isso que as pessoas tinham que perceber quando viram que Enoque já não estava mais no meio deles. E é assim que nós temos que ver também. Renda-se a Cristo Jesus, porque só Ele pode te tirar dessa terra e te levar para o céu. E aí o texto continua, né? Versículo 25 ao 32. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Veja,
O que é importante nesse texto? Aquele homem chamado Lameque, ele sabia que a terra estava amaldiçoada por causa do pecado. E aí ele, quando teve um filho, deu o filho para ele de nome de Noé. Por que o nome era Noé? Ele falou: este nos consolará dos nossos trabalhos. Que consolo é que ele procurava? O consolo que só Deus pode oferecer. O descanso que só Deus podia oferecer. Lameque, ao colocar o nome desse no seu filho, ele tinha esperança ou que Noé fosse o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, ou então que alguma coisa importante aconteceria por a vida daquela pessoa. E o que nós vemos nessa descendência aqui de Sete, descendência de Adão, é que queimava no coração das pessoas a esperança de salvação, a esperança de libertação. E eu pergunto para você, no seu coração também há a esperança de salvação? Porque essa é a grande diferença desse grande nome de nomes aqui, meus irmãos. É o desejo de que o consolo de Deus viesse. Enquanto Lameque vivia nessa terra pecando e sentindo prazer no pecado, um outro Lameque se levantou, né? Porque não sei se você percebeu, mas tem dois Lameques. O Lameque, filho de Caim, e o Lameque, descendente de Sete. O Lameque, descendente de Caim, tinha prazer no pecado. O Lameque, descendente de Sete, descendente de Adão, tinha a esperança de que as suas fadigas seriam amainadas, que as suas fadigas seriam consoladas por meio de quem? Por meio da redenção de Deus que viria. E essa é a esperança que Deus nos oferece. Independente do que houvesse no coração daquele homem, isso nos ensina que nós temos que viver na terra com a mesma expectativa. A nossa vida não é aqui. A Bíblia deixa muito claro que se a nossa esperança se limita às coisas dessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A verdadeira esperança é o consolo que Deus nos oferece em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, aí o texto continua, né? Dizendo então que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós vamos pregar sobre esses filhos em um outro momento, tá certo? E aí entra no capítulo de número 6, que nós vamos abordar de maneira bem rápida aqui. Versículo de número 1 do capítulo 6 diz: como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas as mais lhes agradaram. Veja, os filhos de Deus eram os descendentes de Adão. Os filhos dos homens eram os descendentes de Caim. Falando em outras palavras mais simples, os filhos de Deus eram os crentes, os filhos dos homens eram os filhos de Caim, que no caso eram os descrentes. E qual foi o problema? Está aí no versículo 2, leia com atenção. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Qual é o problema? Os filhos de Deus, que temiam ao Senhor, começaram a olhar para as belezas das mulheres de fora e começaram a se encantar por elas e se casar com elas. Qual é o problema? A Bíblia deixa muito claro. Sempre que houve casamento de crente com pessoa que não teme a Deus, a consequência era pecado. Olhe para a vida de Sansão. Sansão se uniu com Dalila, uma mulher descrente. E o que foi que acabou acontecendo com ele? Ele perdeu a bênção da força que Deus tinha dado para ele. Olha a vida de Salomão. O que foi que aconteceu com a vida de Salomão? Um homem sábio, casou-se com mulheres descrentes e no final da sua vida acabou se ajoelhando na presença de deuses pagãos. Sempre que o povo de Deus se juntou com gente que não amava o Senhor, só gerou iniquidade. E o primeiro exemplo disso acontece aqui. O povo de Deus se apaixonando pelo povo de fora e acabando se encantando pelo pecado. E a palavra de Deus fala muito sobre isso, e Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: não vos ponhais sob jugo desigual. O que ele está dizendo? Não
se relacione com pessoas que não tenham a mesma fé que você. E é isso que eu também preguei na criação da mulher e falei sobre o casamento. Porque a vontade de Deus é que o povo de Deus se case com o seu povo. Que busquem pessoas que tenham a mesma fé que você, que tenham o mesmo sentimento que você, para honrar ao Deus dos céus. E essa junção acabou acontecendo algo ruim. Veja o versículo de número 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. O que esse texto está dizendo? Deus entristeceu-se por ver o povo de Deus se juntando com os descrentes. Por quê? Porque a iniquidade começou a se espalhar mais ainda na terra. A Bíblia fala que havia gigantes na terra, homens de grande estatura, homens poderosos, e além desses homens, do casamento do povo de Deus com quem não era do povo de Deus, acabou nascendo homens de renome. Quando a gente chegar no capítulo 11 de Gênesis, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E a Bíblia está falando aqui que começaram a aparecer homens poderosos na terra, homens que não dependiam de Deus, homens que dependiam de si mesmos, homens que eram reconhecidos pela sua força e pelo seu poder, assim como Nimrod o foi. E a iniquidade se espalhou por toda a terra. E aí Deus fala: eu vou reduzir a vida do homem. O homem já não vai viver mais centenas de anos. Eu vou limitar a vida deles a 120 anos. A gente não pode tomar isso como algo literal, 120 anos certinho. Porque o que a gente vai ver na Bíblia é que a vida humana acabou sendo reduzida. Depois do dilúvio, o nego viveu 500 anos, 400. Aí a gente chega lá em Abraão, que viveu, se não me engano, 120 anos. E aí quando a gente chega no Salmo de número 90, o que é que diz? Que quando a pessoa chega a 70 anos, ela alcançou muita coisa. Mas o melhor desses dias que ela está vivendo muito é o quê? Canseira e enfado. Mas por que Deus reduziu a vida humana? Deus falou: o homem é mau. E eu vou diminuir a vida humana, porque a vida do homem nessa terra é apenas uma vida de pecado. Lembrem-se, quando eu preguei em Gênesis, eu falei que Deus proibiu que o homem acessasse a árvore da vida. Primeiro, porque era consequência do pecado. Em segundo lugar, para que o homem não vivesse eternamente pecando. Em segundo lugar, a gente chega nesse texto, onde mesmo vivendo centenas de anos, o homem se enterrava no pecado. Aí Deus fala: eu vou diminuir a vida do homem, porque a vida do homem é somente uma vida para o pecado. Então eu vou mostrar o quanto ele é frágil, e o quanto ele é pequeno, eu vou diminuir a vida dele. Versículo de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, não tinha nada que prestasse no coração do homem. O desejo do homem só era para uma coisa: desobedecer e desagradar a Deus. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Meus irmãos, esse é um dos textos mais difíceis de se explicar da Bíblia. E eu não vou fingir que sei para vocês. O que eu consigo falar para vocês é que Deus se entristeceu de olhar para a sua criação. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis 1 que tudo que Deus tinha feito era muito bom. Agora, Deus viu que tudo que havia no coração do homem era maldade. A Bíblia usa essa linguagem dizendo que Deus se arrependeu, mas a palavra de Deus também diz que Deus não é Deus que se arrepende. E o nome para essa palavra aqui, que a gente costuma falar, é antropopatismo. O que é antropopatismo? Antropo, eu expliquei quarta-feira, é homem. Patismo é sentimento. É uma palavra usada para... é um sentimento humano, antropopatismo, aplicado a Deus. Sendo Deus alguém que a gente não pode descrever, a gente começa a usar figuras humanas para explicar algo de Deus.
Por exemplo, a Bíblia fala muitos antropomorfismos. O que é um antropomorfismo? A mão de Deus não está encolhida. Mas Deus tem mão? Não, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. É apenas uma forma humana de representar uma ação de Deus. Da mesma forma, a Bíblia usou esse sentimento, arrependimento. Mas Deus não se arrepende. Agora o que nós sabemos é que Deus ficou muito triste de ver a beleza que Ele tinha criado nessa situação terrível. E aí o versículo fecha aí, no versículo 6, e isso lhe pesou no coração. A ideia aqui é como se fosse uma flechada no coração de Deus. Olhando como o homem era perverso. Olhando como o homem era mau. É bem verdade que Deus sabia que o homem ia cair. Mas mesmo assim Deus se entristeceu por ver aquela situação deplorável, daquele universo maravilhoso que Ele tinha criado. Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Deus aqui está determinado a acabar com toda a humanidade, que é o que nós vamos ver semana que vem do dilúvio. Mas em meio a toda essa impiedade, nós vemos a mesma nota soando que soou no final do capítulo de número 4. Lá diz que o nome de Deus ainda foi invocado, mesmo em meio a todo o pecado e perversão. E foi lá que acabou a primeira divisão de Gênesis. A segunda divisão de Gênesis fala da derrocada do pecado também. Mas a segunda divisão de Gênesis acaba quase da mesma forma, dizendo que ainda havia temor de Deus na terra. E quem é que temia a Deus? Um homem chamado Noé, que encontrou graça diante de Deus, porque ele tinha prazer na presença do Senhor. Eu sei que foi duro me ouvir essa noite. Eu sei quando uma pregação é difícil de ser pregada, e essa é uma delas. Mas eu tenho um compromisso de pregar toda a palavra de Deus, então eu tenho que falar de todas as partes. Tem textos que é mais fácil de falar e acaba sendo mais atrativa a pregação, mas o que eu creio é que a palavra de Deus toda é importante. E essa também faz parte da palavra de Deus, que tem muito a nos ensinar. E o que a palavra de Deus tem para nos ensinar, meus irmãos? Que vale a pena andar com Deus. Valeu a pena para Enoque andar com Deus. Valeu a pena para Noé andar com Deus. E eu digo para você, vale a pena você também andar com Deus. Vale a pena, meu irmão, sair da família de Satanás, da descendência da serpente, e se tornar uma descendência da mulher, se tornar um filho de Deus. Porque ainda que nós morramos como todas as pessoas morrem, a vida eterna nos está garantida. O livramento que Deus trouxe na vida de Enoque é semelhante ao livramento que Deus vai trazer sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que a morte não vai ter poder sobre você. Porque aqueles que amam o Senhor encontrarão a verdadeira satisfação no céu, desfrutando da vida eterna. Vida que a morte não pode tirar de você. Vale a pena servir ao Senhor. E que isso queime em nossos corações e nós busquemos servir ao Senhor com temor e alegria. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos, ó Rei, que nos agracie com a Tua verdade. Que a Tua verdade queime em nossos corações e nos faça Te amar com todas as nossas forças. Que nós vivamos para a Tua glória, ó Rei bendito. Que nós não sejamos escravos do pecado, mas que busquemos a Tua presença. Que nós tomemos os exemplos das pessoas que serviram ao Senhor com alegria e singeleza de coração. É assim que nós queremos viver também. Nós sabemos que vivemos num mundo ímpio, sabemos que vivemos num mundo mau, onde o pecado reina, onde a chacota sobre o Teu nome tem crescido a cada dia. Mas nós queremos andar como Enoque andou na Tua presença, em santidade, retidão, tendo prazer no Senhor, pois isso é a melhor coisa que existe na face da terra. É melhor do que o dinheiro, é melhor do que a pluralidade de mulheres e de homens, do que os prazeres dessa terra. Por isso nós te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso culto está encerrado e... Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 5.